Eu quero que os pais e as mães subam para estar com seus filhos. Isso. Não, sim, eu não estou colocando assim ninguém, não. Estou só finalizando. Seus filhos estão aqui, não? Eu vou virar para trás. Tem alguma criança que tem pai e mãe aqui? Está todo mundo com pai e mãe?
precisar de ajuda aí, se alguma criança estiver fazendo muita bagunça, dá só um oi aí que a gente vai colocar logo um diácono aí em cima para te ajudar. Tá bom? Não precisa não, ela não deixa. Amém? A gente tem trabalhado uma série de mensagens, eu vou ser um pouco repetitivo no início, porque eu entendo que esse desdobramento das mensagens, elas precisam ser compreendidas para que a gente sempre possa avançar na construção dessa linha de raciocínio. Então, quem tem acompanhado vai perceber que a gente vai repetir algumas coisas, mas isso também é importante. Lá em Filipenses 3, o apóstolo Paulo fala, mesmo que eu seja repetitivo, eu sei que isso é importante para você. O apóstolo Paulo vai aparecer lá no capítulo 3, versículo 1. Nessas últimas semanas a gente tem tratado especificamente sobre questões espirituais, batalhas, guerras, lutas. A gente tem falado muito disso. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós também falamos um pouco sobre a questão da batalha espiritual. Iniciamos lá atrás, há 5, 6 semanas atrás, sobre a importância de a gente investir a nossa vida dentro desse tempo que temos vivido. O texto vai falar em remir o tempo. A gente tem compreendido que o investimento das nossas vidas em entregar o melhor, fazer o melhor para Deus, nos envolvermos com o máximo de possibilidades em ser produtivos no reino, remir o tempo. Compreendemos que em meio a esse turbilhão de informações que temos em todos os dias, nós passamos por batalhas espirituais e por vezes nos perdemos ou não entendemos bem o que está acontecendo. Então nós falamos muito sobre a questão da batalha espiritual, sobre o dia mau, explicamos, debatemos, detalhamos o que é um dia mau. Nos utilizamos também da importância de que o dia mau não é o fruto daquilo que eu faço no pecado. Isso é importante. O fruto do meu pecado vai trazer desdobramentos do meu pecado. E o dia mau que a Bíblia diz é aquele confronto, é um enfrentamento no mundo espiritual para tentar me descentralizar da presença de Deus. E a gente entendeu que para que nós possamos vencer, a Bíblia vai mostrar isso, para a gente vencer esse cotidiano de luta, esse cotidiano de batalha, a gente precisa vestir ou a gente precisa se revestir da armadura de Deus. E aí, daí em diante, passamos a desenvolver e falar da importância de todo o armamento, de toda a armadura, de todos os utensílios. Falamos dos utensílios, do capacete, falamos da espada, do cinturão, da couraça, falamos da sandália. Desdobramos todos os itens da armadura que precisam estar cotidianamente vestidos na sua vida. E uma coisa que marcou, eu tenho que falar disso com frequência, quando a gente estava debatendo sobre esse assunto na célula, o William, ele falou sobre comprar pão. Não, porque quando a gente vai comprar pão, a gente vai com qualquer roupa, né? A gente não vai armado. E aí eu falei, mas é aí que está a questão. Você tem que estar armado todo o tempo, você tem que estar revestido da armadura de Deus todo o tempo. E até quando você vai comprar pão, na esquina da sua casa, na minha casa é menos de 50 metros. Deixa que mais o inimigo pode aparecer. E você tem que estar pronto. Você tem que estar vestido, revestido da armadura de Deus, porque os dias são maus. O texto vai apontar para uma luta. E hoje foi falado aqui que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores do mundo espiritual, das regiões celestes. Espíritos que estão aí para derrubar a gente. E a gente dissertou um pouco hoje falando que a luta não é contra a carne e contra a sangue. Quando a gente fala isso, parece que a gente está falando de duas pessoas. A minha briga não é com a Sônia Maria, é no mundo espiritual. Mas às vezes o problema é que sua briga não é com ninguém.
pouco mais para frente, onde ele está falando agora. Nós cremos que somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E a gente compreende que existe uma distinção em cada parte do corpo humano, entre o corpo, a alma e a questão do nosso espírito, o espírito de vida, o espírito que se conecta ou deveria estar conectado constantemente com Deus. Existe uma distinção, mas também essa tricotomia, ela reflete ou ela age e interage entre um e outro. A gente falou também sobre a questão de doenças psicossomáticas. A alma ferida, a alma afligida, a alma machucada, falta de perdão, falta de liberar perdão, sentimentos que por vezes estão aí depositados dentro de você, refletem o corpo físico. A gente vai ver doenças que se instalam no corpo físico por problemas da alma. Então a gente vai entender que o corpo, a alma e o espírito, ele, apesar de serem distintos, eles agem o tempo todo entre si. A Bíblia vai dizer que entre o corpo, a alma e o espírito existe uma questão de uma batalha do Espírito de Deus, do Espírito Santo, lutando contra as questões da carne. E isso nos traz pecado, nos traz morte. E a gente precisa compreender que somente nos conectando no Espírito Santo, somente estamos ligados no Espírito Santo é que temos força para vencer a parte carnal da nossa vida. Se não for assim, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir avançar em meio a essa batalha. A gente entende que o pecado, ele nos assedia, ele tenta nos derrubar. E essa questão desse revestimento, vestir-se, ou revestir-se dessa armadura de Deus deve ser compreendida como algo que nos protege e nos guarda em meio a essa batalha. Guardar a mente. A gente começou falando sobre isso. Estar pronto com o escudo para nos defender dos dardos inflamados do maligno. A gente foi dissertando sobre isso. E a vestidura
desenvolver essa batalha e vencer. Nós, depois da queda, fomos completamente descaracterizados da criação de Deus. Estávamos no jardim, estávamos como o jardineiro, prontos para desenvolver o fruto. Esse fruto que é do Espírito, que é no Espírito, é com o Espírito, é o tempo todo sendo trabalhado, semeado, podado no tempo certo, regado, adubado no tempo certo, para que esse desenvolvimento, esse crescimento e esse fruto fosse pleno, fosse sadio, fosse maravilhoso, saboroso de se comer. Mas a queda trouxe a corrupção, o pecado, descaracterizou o homem e a mulher diante de Deus, e fomos gentilmente convidados a sair do jardim. Uma vez fora do jardim, não tem mais fruto. A gente vai ver lá que a obra da carne é muito ruim. Mas Jesus, Ele veio nos pegar pela mão. Jesus veio nos levar de volta para o jardim, um ambiente em que nunca deveríamos ter saído. O Senhor Jesus morre, se entrega, paga um preço, vira para o jardineiro e diz assim: papai, está consumado. Eles podem voltar para o jardim agora. Somos convidados a estar lá no jardim, voltar para o jardim, ser reestabelecido, plantados, replantados na presença do jardineiro. E aqui estamos, gerar o fruto do Espírito. Vai precisar, indubitavelmente, ser gerado na mão de Deus através do Espírito. Não tem como, irmão. Não tem como. A gente entendeu que precisamos estar na presença de Deus e estar na mão dele, para que através do seu cultivo, do seu trato, através do amor do Espírito Santo, possamos ser gerados e reintroduzidos nessa presença. O jardim do relacionamento com Deus é o lugar onde nós vamos produzir esse fruto. A gente precisa voltar para o jardim, sem o retorno, sem o entendimento de que você precisa voltar para o jardim. Você não vai dar esse fruto. E mais do que isso, nós precisamos permanecer. Hoje, na leitura, a gente falou sobre isso. É estar, é constante, é o tempo todo. O fruto do Espírito é desenvolvido através do poder transformador do Espírito Santo. Ele vai começar a confrontar o meu e o teu caráter. Ele vai começar a mostrar quais são as obras da carne e quais são as distinções do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é desenvolvido, ele vai crescer, ele precisa crescer de forma unânime, todos os mundos, de forma perfeita. Isso vai transformar a minha e a sua vida. É um fator regenerador da vontade soberana de Deus, através da ação do Espírito Santo. Ele vai mudar a minha e a sua vida. Mas isso não acontece, irmão, se você for permissivo. Você pode entrar aqui e entender plenamente o que está sendo pregado aqui, e você pode sair do mesmo jeito. Então, eu entendo que a permissividade na ação e transformação do Espírito Santo depende de mim e de você, de termos atitudes para que as nossas ações e as nossas reações possam ser de caráter cristão. O nosso caráter precisa ser mudado e transformado.
As minhas ações e as minhas reações, elas precisam apontar para Cristo. Não sou eu. Não é você. Não somos nós que vamos fazer isso. É o poder transformador do Espírito. Mas precisa haver o desejo no seu coração essa noite de entender isso. É fácil, pastor? Não, não é. É gostosinho? Não, não é não, irmão. Ser confrontado pelo poder transformador do Espírito vai lançar você numa morte, onde você vai ter que pegar essa faca e matar o seu próprio ego, a sua própria vontade, onde você vai se submeter a, como foi falado na escola bíblica dominical hoje, morrer para você e nascer para Cristo. É um processo, irmão. Mas esse processo vai ser transformador. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Vem cá, fala para você. Deixa eu falar com você. Você pode ficar lá embaixo. Se você ficar aqui um pouquinho, cuidando desse carinho, e aí quero que você deixe, tá bom? Leva ele, então. Gálatas 6, versículo 7 e 8 vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Sabe, irmão, tem gente zombando de Deus. Pois aquilo que eu e você, aquilo que nós semeamos, isso também nós vamos semear, vamos ceifar. Por isso que eu chamei os pais aqui agora. Aquilo que você semeia na vida do teu filho hoje, você vai colher lá na frente. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja que o texto fala do Espírito Santo. Morrer para a minha carne e viver pelo Espírito ou para o Espírito é entender que precisa ter um alinhamento com o Espírito Santo de Deus. E aí eu trouxe um desdobramento aqui, que eu falei a semana passada. Semeie pensamentos, e você colherá ações. Semeie ações, e você vai colher, você colherá hábitos. Falamos sobre isso hoje de manhã aqui, sobre semear aquilo que queremos da parte da manhã. A Márcia está falando sobre isso, eu também comentei. Está virando um hábito na vida da Márcia. Semeie hábitos e você vai desenvolver uma transformação ou vai desenvolver um caráter. E veja que eu não estou falando de caráter bom ou caráter ruim. Eu estou falando de pensamento, atitudes e de caráter. Semeie seu caráter e você vai encontrar um destino. A questão é: em qual campo você está semeando? Porque se os meus pensamentos são bons, se eu, nessa batalha que a gente está falando, se eu permito que a minha mente seja direcionada em semear no fruto do Espírito, as minhas ações ou as minhas reações, elas vão ser ou vão frutificar no Espírito. Quando multiplicado isso, quando repetido ou replicado essa semeadura no Espírito,
crescimento da nossa semeadura natural vai dar fruto, irmão. Isso faz parte da lei natural de quem tem semente. Eu sempre falo que a semeadura natural do mundo, da fruta de verdade, o Lenilson plantou morango, cresceu o pé de morango, ele me presenteou com uma muda de morango. Eu levei para casa, pendurei o vaso, já multipliquei mais 2 mudas, já está indo para a terceira. Daqui uns dias vai aparecer um monte de moranguinho lá. A Cláudia é minha cunhada. Eu vou fazer uma colheita e vou mandar para a casa da Cláudia o morango. Mas a Cláudia não gosta muito de morango. Quem vai comer o morango é o Alan, o marido dela. Então o Lenilson plantou, eu colhi, entreguei para a Cláudia, mas quem vai comer é o Alan. Agora na semeadura do mundo espiritual, irmão, você planta, você colhe e você come. Não tem jeito. Aquilo que eu semear, aquilo é que eu vou colher. Em Tiago, capítulo 4, o texto vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam ou que guerreiam em você, na sua carne? O texto vai dizer: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis porque pedes mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Ele está falando de semeadura. Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, perdão, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ouça o ponto que em vão afirma a Escritura que o ciúme e que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui Ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, portanto, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, se sujeitar é dizer não para nós e sim para o Espírito. Mas não para por aí. O texto vai dizer que mesmo assim o inimigo vai bater a minha e a tua porta, e nós precisamos nos posicionar para resistir a essa artimanha do inimigo. É por isso que existe a armadura. E aí a gente entra no fruto do Espírito, que é o cara que está dentro da armadura, que precisa estar fortificado, fortalecido e frutificando no Espírito, para que em meio às batalhas ele possa lutar a batalha de Deus e não a nossa. A batalha não é minha, irmão. Você está querendo colocar a armadura de Deus para lutar a tua guerra? A gente tem que botar a nossa armadura, a armadura de Deus, e nos transformarmos no caráter dele para podermos vencer as guerras. O problema é que tem gente querendo botar a armadura de Deus e aplicar sua justiça. Gálatas 5, 22 a 23 vai falar: mas o fruto do Espírito é. E aí aqui ele vai pegar a tangerina do Espírito Santo, com gominhos, especificamente aqui 9 gomos: amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
a gente vai entender, ou a gente vai ter a possibilidade de entender que o fruto é um, mas cada novo desenvolvido de forma diferente. Amor, alegria e paz vai ser desenvolvido através de um relacionamento com Deus. Compreender o amor. Quando você vai em Gálatas 13, você vai entender o amor ágape, o amor que advém de Deus para conosco. Aonde nós vamos desenvolver a compreensão da plenitude de um amor que supera tudo que vemos. A alegria e a paz também. A gente vai ver hoje, a gente vai falar sobre alegria e paz. A gente vai falar, a gente tem o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade e bondade. Essa parte do fruto é desenvolvida com o nosso próximo. Você não é longânimo com Deus. Você tem que ter longanimidade com Deus. Você tem que ser bom com Deus. É com o próximo. Você tem que ser benigno com Deus. Não, é com o próximo. E a terceira parte é a fidelidade à mansidão e o domínio próprio. Isso aí é você e você. É você desenvolvendo a necessidade de manter um posicionamento de fidelidade com Ele. É você se comprometendo em estar. É você desenvolvendo dentro de você o controle da mansidão. É você desenvolvendo em você o domínio próprio. Escute o que eu vou dizer aqui. Eu tenho falado isso com frequência aqui. O nosso posicionamento em Deus independe da estrada de como estamos com o nosso corpo. A gente tem falado isso com frequência, porque tem gente misturando estação. Tem gente que acorda de mau humor e acha que o mundo acabou, e que porque está de mau humor, Deus não está te ouvindo. Você não deixou de ser dele, e você não deixou de desenvolver a necessidade do fruto, porque o seu humor não está legal. Como é que estava a minha cara hoje, Márcio? Eu não dava para a cara boa. Assim que ela entrou, ela viu que eu estava com a cara boa. Mas eu não deixei de dar fruto. Eu não esfaqueei meu relacionamento com Deus. O fato de você não estar bem, o fato de acontecer coisas que fogem do seu controle, não podem tirar de você o desenvolvimento do fruto. Você está comigo? Você está conseguindo entender o que a gente está falando? Tem gente que mistura as coisas e perde o controle, porque está entendendo tudo errado. A gente falou sobre o amor. Semana passada a gente falou especificamente sobre o amor. Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bota 1 Coríntios 13, de 1 a 3 para mim, por favor. Eu não falei dele na semana passada, mas eu quero falar hoje. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se a gente não tem que desenvolver o fruto do Espírito, se a gente está tentando botar armadura e a gente não compreender a importância de amar, nada vai fazer mais sentido. Você consegue entender isso? Que uma coisa está interligada na outra. Você consegue entender que
pareça. Por mais solícito, por mais despojado, se você não tiver plantado no jardim do Pai, e se esse amor que você está falando que você tem não for o amor incondicional de Deus, tudo que você está fazendo é nada. Não é à toa ou não é por um acaso que o desenvolvimento do fruto começa no amor. A gente vai ver Jesus falando lá para os perseguidores que todos os preceitos da lei vão passar pelo crivo da entrega, da total entrega e serventia a Deus. E por conseguinte, uma vida devotada a esse Deus gerará em mim e você o amor para o outro. O texto de 1 Coríntios vai dizer que não arde ciúme, não busca os seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, tudo suporta. É um amor que passa por todas as coisas. É um amor que é transcendente. E hoje queremos começar a falar sobre alegria. Eu trouxe até aqui, provavelmente vou fazer isso semana que vem também, porque você precisa entender, você precisa compreender que tudo que a gente está falando está tudo interligado. O problema é que na hora que a gente entende isso, a gente entende isso, mas tem um negócio aqui no meio que está interligando os dois e a gente não compreende, então a gente não tem completude do desenvolvimento da plenitude daquilo que Deus tem para nós. A gente precisa compreender que tudo isso precisa ser sempre interligado e por ser uma única coisa precisa ser desenvolvido em questão abrangente. Você entende bem uma coisa, mas não compreende nada da outra. E não sabe o que se faz no meio da caminhada. O texto vai falar sobre alegria. A alegria lá do texto é o chais. O texto está falando de gozo da graça. Essa alegria não é a alegria advinda do ser humano. É algo que é desenvolvido. Lembre-se, o fruto é do Espírito. Quem desenvolve isso em nós é o Espírito. Então, essa alegria ela não é advinda das ações humanas, mas ela é derramada pelo Espírito. Então, é um gozo da graça. É um bem-estar espiritual. É o resultado de uma correta relação entre você e Deus. É uma fonte. É a fonte de Deus. É a fonte da alegria de Deus que vai ser jogada ou derramada sobre a minha e a sua vida. Você vai compreender isso. Bota aí Filipenses 1. Desculpa. Filipenses 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, quando eu li isso, eu entendi que ser repetitivo com você, muito bom isso. Isso vai ser massificado na sua cabeça, de uma forma a você compreender em plenitude o que Deus tem para mim e para você. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4 vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Veja que a alegria aqui é desenvolvida aonde?
circunstancial. Não é porque tudo lhe vai bem. É uma alegria que precisa ser desenvolvida em Deus. É alegria desenvolvida através de um relacionamento com o Senhor. Ele sai do ambiente que você vive, independe daquilo que você vive, porque você sabe aonde você está. Então essa alegria, ela não é circunstancial. Essa alegria não está vinculada a você estar se sentindo bem. Tem uma canção que fala isso, mas fala sobre paz. A gente podia muito bem usar ela para falar sobre alegria. Então, esta alegria que o texto está falando não é o estado de espírito que eu vivo, ou o meu humor. Alegria aqui não é o seu sentimento. Essa alegria aqui não está vinculada a hoje estou alegre ou hoje estou triste. Não é desta alegria que o texto está falando. Veja aí Romanos 12, no versículo 12 ao versículo 15. Algumas versões começam com regozijai, outras versões começam com alegrai. Regozijai-vos ou alegrai-vos na esperança. Então veja que ele aponta para mim e para você e diz assim: olha, você tem que ser feliz, você tem que estar alegre e esperançoso. Com que o texto vai desenvolver? Sendo paciente na tribulação. Está tribulado? O pau está torando, o negócio está pegando do teu lado, está ruim o negócio aí. Fica alegre e tenha esperança, porque essa alegria, ela advém de Deus e não de mim. Essa alegria, ela advém de Deus e não da circunstância. Sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Olha só, você está construindo um relacionamento com Deus. Ele está dizendo que você está no meio da guerra, no meio da tribulação, o pau está atorando nas tuas costas, mas você tem que estar alegre, mas tem que ser perseverante aonde? Na oração. Pegou aí? Bateu aí? Foi? Compartilhar as necessidades dos santos. Está difícil para mim, pastor. Está muito complicado para eu conseguir superar tudo isso. Aí o Espírito Santo falou assim: então vai compartilhar as necessidades dos teus irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? Tem gente chorando e reclamando de nada. Tem gente muito pior que você, precisando de você. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, tudo isso, irmão, com alegria. Tudo isso com alegria. Abençoai os que vos perseguem. Dá para ficar alegre, irmão? Não dá não, varão? Eu tenho que plantar você no jardim de Deus, varão. Porque no jardim de Deus que essa alegria vai brotar e esse fruto vai nascer na tua vida. E você vai ter força para conseguir entender e viver o que o texto está falando. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Malequita, filisteu e circunciso. É mais ou menos assim, né, mano? E aí ele vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja que alegria aqui, ela está colocada como uma âncora no texto. Ela aponta no início, ela está no final. É uma âncora em meio a todas as circunstâncias que o texto está falando. Faz parte daquele que desenvolve o fruto. Bom, vamos lá. Essa alegria é a alegria da fé. É uma alegria que é advinda de um relacionamento de intimidade com o Espírito. Se você não entendeu isso,
Eu vou te explicar de outra forma. Não dá para você viver uma vida cristã tentando com a força do teu braço fazer as coisas acontecerem. Porque humanamente falando, você não ora por quem te persegue. Humanamente falando, você não compartilha com o outro aquilo que você não tem na sua casa. Você primeiro pensa em você, para depois compartilhar com o outro. É só quem tem a alegria da fé em Cristo que consegue entender e viver isso aqui. Romanos 15, versículo 13. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo, ou de toda alegria, e na paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa alegria, ela advém da ação do Espírito Santo na nossa vida. E o texto diz que isso é poder. Não é poder de eu posso, é poder de autoridade, é poder de power. Uau! 1 Tessalonicenses 1,6. Olha que legal que diz esse texto. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito. Tu está querendo jogar toalha? Está faltando a alegria da circunstância do Espírito. Está faltando a absorção do conhecimento e da prática da palavra que você falou hoje na escola bíblica. Porque quando a gente entende e compreende esse compêndio, quando a gente mergulha aqui dentro, quando a gente passa a viver o que a palavra de Deus diz, em meio à tribulação, brota dentro de nós, desse fruto, a alegria do Espírito. E a gente suplanta todas as circunstâncias. De maneira que fosse de exemplo, o texto vai dizer, bota aí para mim, 1 Tessalonicenses 1,6, já botou? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, fosse que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, e olha para ele, dobrar aí, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Escute, Vidal, no meio da tribulação, a alegria que vai invadir você vai alcançar as pessoas que vão olhar para você e vão dizer como que ele consegue isso. O texto vai dizer que isso foi repercutir em outros lugares. É alegria que ninguém entende. É um desdobramento de alegria que, eu vou usar a palavra contagioso, é uma alegria que vai contagiar os outros de forma positiva. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ela passou por tudo isso? E eu não vi ela murmurar, irmão. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você não consegue viver a alegria do Espírito. E a falta desse desenvolvimento, a falta desse gozo da alegria do Espírito, transforma você num murmurador. Porque você está no meio da circunstância, ele fala de tribulação. Você está no meio da tribulação e porque você não tem alegria do Espírito, você passa a ser um murmurador muito mais. Ó dia, ó azar. Sabe o que isso gera na tua vida? Essa murmuração, essa falta de alegria. Sabe o que isso gera em você? Incredulidade. Porque você não consegue ver nada de bom.
sua ação e a sua reação em meio às batalhas espirituais que nos enfrentamos, o fruto do Espírito desenvolvido dentro de uma armadura sadia transforma você no arauto de Deus para toda a humanidade. Está todo mundo olhando para você, está todo mundo vendo o amor de Deus, está todo mundo vendo a alegria do Espírito em meio a tudo que você está vivendo, e as pessoas estão olhando para você e estão falando assim: eu quero esse Deus, eu quero essa palavra, eu quero viver o que esse cara está vivendo. Nós precisamos desenvolver essa alegria para que nós possamos contagiar os outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Radical. Agora é radical. Romanos 14, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Tem gente se alegrando com as coisas desse mundo. Os prazeres, comida e bebida aqui, tem conotação de coisas prazerosas. Irmão. Eu fiz um peixinho frito hoje, um filé de peixe que estava uma delícia. Mas o reino de Deus não é comida e bebida. O texto vai dizer que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito. Isso é reino. Isso é reino. Aquele que neste mundo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Nossa alegria não está em coisas, nossa alegria não está em serviço, em comida, em bebida, em vestimenta. Tudo isso é muito bom, tudo isso é satisfatório, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, irmão. Mas o próprio Senhor vai dizer que por que você está ansioso de todas essas coisas? Por quê? Por comida, por bebida, por vestimenta, por salário, por trabalho? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa alegria independe das circunstâncias, das questões externas. Essa alegria pode ser desfrutada mesmo em meio à tristeza e às aflições da vida. Essa alegria é alimentada pela convicção de quem Deus é. Essa alegria é desfrutada em meio a quem você entende que é um Deus. Você pode dizer essa noite: eu sei quem eu tenho crido. Você pode dizer isso. Você pode encher o seu pulmão e afirmar: eu sei em quem eu tenho crido. Por isso eu sou uma pessoa alegre. Entendeu a alegria? Pegou a alegria? Entendeu a alegria? Eu quero fechar com a paz hoje. A paz inclui tudo quanto Deus tem. Tudo aquilo que Deus tem dado para mim e para você em todas as áreas. A paz, dentro desse desenvolvimento do Espírito, do fruto do Espírito, ela é uma dádiva, irmão. Porque não há nada melhor do que em meio a todas as circunstâncias
você ter paz para resolver a coisa. Já viu gente desesperada, gente sem paz na alma, tentar resolver alguma coisa? Não dá bom, né? Troca o pé pelas mãos, atropela tudo. A paz, ela é semelhante à alegria. Ela também vai ser desenvolvida em meio à certeza de quem Deus é na sua vida. É a convicção que nada de fora me abala, porque eu creio que tudo está no controle de Deus. O Salmo 4:8 vai dizer assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você sabe o que as pesquisas apontam hoje como um dos maiores problemas da saúde das pessoas? Quem fala insônia? Alguém fala insônia aí? Insônia. O cara não consegue dormir, não tem paz na alma. Ele está tentando viver a vida dele com a força do braço, com a força do intelecto. Ele não está dependendo de Deus, então ele não tem paz. Então ele não pega no sono. Porque quem tem Deus, quem tem convicção de relacionamento com Deus, quem desenvolve o fruto do Espírito, deita e dorme. Hoje em dia, um dos maiores problemas enfrentados pelas pessoas é a ansiedade. É a falta da convicção, é a falta da certeza, a insegurança e todos os outros ingredientes associados à falta de relacionamento com Deus. Eles te levam a uma perturbação mental. Durante um tempo da minha vida, cadê o Felipe? Cadê o Felipe Lanza? Está lá dentro, está trabalhando lá. O Felipe Lanza estava falando comigo outro dia, algo que eu vivia anos atrás. A nossa agenda de serviço às vezes fica pendurada nas paradas que tira a nossa paz. E aí você vai deitar pensando no problema do aparelho do cliente. O que é que eu fiz de errado? Por que não funcionou? O que eu vou fazer agora? E você deita com aquele negócio na cabeça. Um dia eu entendi que isso não fazia diferença nenhuma na minha vida. E que isso só roubava a minha paz. Só trazia insegurança. Só trazia incerteza. Só roubava meu sono. Eu aprendi a sair da minha empresa e trancar os meus problemas lá dentro. Ir para casa e viver minha vida em paz. Amanhã eu resolvo isso. Eu peguei um micro-ondas de uma cliente há uns dias atrás. Eu fiz de tudo, irmão. E o bicho não funcionava nem pelo decreto. Sabe o que eu fiz? Peguei o micro-ondas e botei no canto, larguei ele de mão. E falei, em outro momento